Prontinho, vamos ao nosso segundo momento desse vídeo de exposição sobre o SAEI, Sistema de Avaliação Educacional de Ibirataia. Aqui uma comunicação da A3 Consultoria, destinado a vocês de Ibirataia, amigos e amigas que acompanham essa rede tão especial para nós. E esse segundo momento é o momento mais instrumental, tá? O momento mais instrumental sobre o ato de avaliar, ok? No primeiro vídeo falamos de conceitos mais gerais sobre avaliação, a importância da avaliação, que aferir a qualidade, a questão dos parâmetros que está no currículo, está no livro didático, nas matrizes de referência, e agora a questão do instrumento de avaliação, tá? O instrumento de avaliação, na verdade, é o que é mais debatido no que se fala em avaliação. A gente confunde avaliação com instrumento, tá? A avaliação é o ato geral de aferir qualidade, tá? O ato geral de aferir qualidade. O instrumento de avaliação é o recurso metodológico para a verificação dessa qualidade. E muitas vezes, quando a gente fala de avaliação na escola, a gente fala só do instrumento e não fala da questão mais geral. E aí a avaliação vira só essa questão de aprovar ou reprovar estudante, tá? O instrumento de avaliação, ele é fundamental para se aproximar da qualidade dessa educação, tá? E quanto mais clareza o instrumento tiver, que é a aproximação com um parâmetro, mais fácil aferir essa qualidade, tá? No modo geral, na escola, o instrumento pode ser muita coisa. Pode ser um seminário, pode ser uma roda de conversa, pode ser a aplicação de um estudo dirigido, pode ser uma prova escrita, que é muito cristalizado nas redes. Tem acabado um pouco isso, mas é muito presente ainda. E pode ser também os simulados, que muitas escolas aplicam para simular uma avaliação externa, seja ela o SAEB, seja ela a Olimpíada da Língua Portuguesa ou a Olimpíada de Matemática, porque a gente entende que instrumentalizar o estudante é importante, e um simulado tem um formato de um instrumento que ele vai usar durante sua vida escolar. Por exemplo, nem todo estudante é familiarizado com as questões que envolvem gabarito, com as questões que envolvem múltipla escolha, com as questões que envolvem leitura de textos para escolher uma resposta correta, que também está em formato de textos, né? Muitas avaliações, muitos instrumentos de avaliação, melhor dizendo, não trabalham mais com aquela questão simples, de uma pergunta simples com a resposta simples. Agora as perguntas são mais rebuscadas e as respostas também têm mais conceitos carregados. Então, se o estudante não está submetido a simulados que simulem esses instrumentos que são muito utilizados pelos sistemas educacionais, ele vai ter dificuldade em fazê-los, tá? Já apliquei muitas avaliações externas, como por exemplo a Prova Brasil, e eu vi a dificuldade do estudante, por exemplo, em preencher um gabarito. Por que tinha dificuldade? Porque ele nunca preencheu um gabarito na vida. E geralmente aplicadores não orientam, eles ficam só observando o estudante vai lá, rasura, marca errado e aí perde o instrumento, tá? Então, se falar de instrumento de avaliação, é falar de metodologia para aferir a qualidade. E no caso do sistema de avaliação educacional de Ibirataia, o sistema trabalha com seus instrumentos, tá? São instrumentos que vão também simular as avaliações externas, ok? Muitos municípios já têm uma expertise nessas questões que envolvem o SAEB, ou seja, já trabalha com matriz de referência, já trabalha com simulados, mas a grande maioria dos municípios não tem um sistema próprio de avaliação, então dependem só do SAEB, que é uma bienal, né? Dois anos, a cada 2 anos tem uma avaliação, e a cada 2 anos em uma turma específica, ou seja, no 5º ano e no 9º ano. Note a lacuna que tem de caminhada para o estudante estar sujeito a participar de um instrumento de avaliação externo. Então é natural que a instrumentalização também seja um dos grandes problemas no ato de avaliar a partir de parâmetros de qualidade, como é o SAEB. Porque você trabalha o ano todo, espera o outro ano, trabalha o ano todo para sujeitar o estudante a um instrumento de avaliação. Note como é complicado. Então o SAEI, como já traz seus instrumentos de avaliação nesse percurso de caminhada,
vai ofertar ao município, vai ofertar às escolas, vai ofertar aos estudantes que eles participem de instrumentos de avaliação que são próximos ao sistema de avaliação educacional, da educação básica, que é o SAEB, ok? Todo professor e toda professora precisa entender que o instrumento de avaliação do sistema trabalha com um parâmetro, como já foi dito no primeiro vídeo. Se você trabalha com um currículo que não é um currículo aproximado com o currículo formal, a conta não vai fechar. É aquela história, você trabalha com arroz, e na hora do sistema de avaliação você cobra, entre aspas, feijão. Se ele não sabe o que é feijão, no decorrer da caminhada, dificilmente ele vai fazer uma avaliação que traduza a qualidade da educação, porque esse currículo formal, que é o parâmetro de qualidade, que é a matriz, que dialoga com o instrumento de avaliação, não está aproximado com o currículo real, que é aquele que o professor, a professora, a escola desenvolve ao longo do ano letivo. Então a gente chama atenção a muitas questões antes de chegar ao instrumento em si. A primeira questão é muito comum a escola traduzir o currículo a partir da prática do estudante, a partir do contexto do estudante, a partir da realidade do estudante. Então vamos trabalhar com a realidade do estudante na primazia, porque é aquilo que ele tem interesse de imediato. E aí muitos aspectos pedagógicos não traduzem isso no currículo formal, ou seja, eu trabalho com M de manga no processo de avaliação, ou melhor, no processo de alfabetização. Note, é só um exemplo, viu, gente? Ele tem que saber o que é M de manga no processo de alfabetização, mas tem que saber o que é M de metrô, o que é M de todas as coisas da vida, porque o currículo formal ele vai estar ali no parâmetro de qualidade, tá? Então, assim, trabalhar com o contexto de estudante é muito importante, mas temos que entender que é ponto de partida, não pode ser ponto de ficada, tá? E aí muitas concepções pedagógicas, inclusive de cunho progressistas, como a pedagogia libertadora, do Paulo Freire, a pedagogia histórico-crítica, do Saviani e seus colaboradores, vão traduzir isso. É preciso partir da prática social, mas é preciso chegar ao objeto de conhecimento, que no caso aqui é a ciência, que no caso do currículo, essa ciência é traduzida e descrevida através dos seus objetos de conhecimento, das suas áreas de conhecimento, dos seus campos de experiência, né? Dos seus temas transversais, que é um diálogo mais próximo com a vida, e no currículo, a partir da BNCC, traduzido também nas competências e habilidades, que não necessariamente vai trabalhar o objeto científico de conhecimento, mas vai trabalhar as habilidades necessárias a partir dele, né? Que é a questão do conhecimento em uso, e as competências traduzidas a partir deste, que é a questão das expectativas de aprendizagem, tá? Então é importante que o professor, a professora, a escola de um modo geral, coordenação pedagógica, gestor escolar, sim, gestores escolares precisam estar preocupadíssimos com a qualidade da educação, não é só administrativo, financeiro, relação escola-comunidade. A gente sabe que Ibiratá é diferente, não é assim que se traduz, que os diretores estão preocupados sim, também com a qualidade escolar, e isso é uma questão pedagógica que é fundamental à escola. Gestores escolares também precisam estar atentos a esse movimento, porque não adianta ter um sistema de avaliação se o que é trabalhado na escola não traduz essa caminhada até o instrumento, ok? Então, o próprio SAE vai trazer as matrizes de referência também para se trabalhar com as avaliações, que tem a avaliação de entrada, que é a primeira avaliação, inclusive os instrumentos já foram disponibilizados às redes, tá? Que são instrumentos muito claros, que são da área de língua portuguesa, da área de matemática, tá? E questões de múltipla escolha, gabarito, que traduz ali essa relação com os instrumentos que serão utilizados ao longo da caminhada escolar. E assim, até saindo da caminhada escolar, concursos públicos, por exemplo, trabalham com instrumentos muito parecidos, dão um preparo também para a vida nesse sentido. Mas o SAEI não se preocupa só com a questão dos descritores aferidos com questões de múltipla escolha.
também haverá um trabalho na área de produção textual, que é muito importante. Note que o SAEB não trabalha com produção textual, tá? Trabalha só com a aferição de matrizes de referência. Já o SAEI vai trabalhar também com descritores a partir de produções escritas, o que é um avanço muito grande, porque o estudante que ele escreve bem, ele automaticamente vai ter acesso a uma gama enorme de conhecimentos, como todos já sabemos. Vai ter um maior potencial para ler melhor, para interpretar melhor, para traduzir linguagens para além da oralidade, mas a linguagem escrita, que é um grande desafio nacional que estamos enfrentando. A linguagem escrita é algo clássico à escola, e note que com o caminhar dos anos estamos perdendo isso no interior, principalmente da escola pública. Então, também aferir qualidade na produção escrita é traduzir, de fato, que tenhamos mais parâmetros de qualidade na rede escolar de Ibirataia. Não só as matrizes de linguagens e de matemática, mas as matrizes de linguagem, sim, de matemática, sim, mas também os descritores de produção textual, que é um grande avanço. Além dessa questão, como já dialogamos no encontro via ambiente virtual, via Meet, haverão também as atividades, as ações de apoio do sistema de avaliação educacional de Ibirataia, que a partir dos resultados traduzidos nas primeiras aplicações de avaliação, terá a caminhada necessária aproximando esse currículo real do currículo formal, associando isso à questão da formação docente, à produção, pensar políticas públicas para melhorar a qualidade, para que nós possamos chegar no final dessa caminhada com um resultado mais aproximado dos parâmetros de qualidade desejados pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, que é aquilo que a gente tem que garantir de fato para o estudante se emancipar. Saviani tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim que os dominados devem dominar aquilo que os dominantes dominam. Somente assim teremos uma sociedade mais democrática. E o que é essa sociedade mais democrática que ele tanto fala? Onde os sujeitos consigam se emancipar de modo que um sujeito não possa dominar o outro nesse aspecto da discrepância de conhecimento, né? Outro autor vai falar que detém o poder, que detém o conhecimento. Então, se a gente consegue democratizar esse processo na rede de Ibirataia, o que eu estou falando? Democratizar o acesso ao conhecimento, teremos uma sociedade mais justa, melhor emancipada, e para o município os frutos da base desenvolvida vai ser ganho com certeza pelos próximos anos. Qualquer rede, qualquer sistema de educação tem essa missão, digamos assim, a ser cumprida. Tenho certeza que qualquer poder público do município tem esse interesse que isso aconteça. Então, garantir que os sujeitos das escolas públicas de Ibirataia tenham dominado aquilo que os dominantes dominam, o que é isso? A ciência, os rudimentos da escola, a produção escrita, a produção de leitura, a questão da matemática, a alfabetização matemática, depois a questão do raciocínio lógico. Garantir isso à escola pública é garantir a emancipação dos sujeitos. E só temos clareza se isso está acontecendo a partir do sistema de avaliação claro, correto, com caminhada, com começo, meio e fim, com objetivo claro, que possa dialogar com a formação docente, que possa dialogar com a construção de política pública e que possa dialogar principalmente com os professores e professoras da rede que estão sim engajados para que isso aconteça. Encerrando esse vídeo, eu costumo dizer que nós professores e professoras trabalhamos em duas frentes, tá? A primeira frente é aquela frente mais imediata do trabalho diário, de conseguir que os nossos estudantes consigam melhores notas, que os nossos estudantes consigam, de forma muito prática, passar de ano. Essa é a nossa frente, né? Claro que tem percalços no caminho, mas todos nós, professores e professoras, queremos que isso aconteça, tenho certeza disso. E a outra frente é o ganho que isso pode vir a acontecer no município de modo geral. Aquele estudante que te assegura a qualidade escolar, no futuro é o estudante que vai tomar conta de nós, quando estivermos já aposentados, na idade de ser cuidado pela sociedade, né? Torcemos para que todos nós cheguemos à fase idosa. E quem serão aqueles que estarão no poder para tomar conta de nós?
os estudantes que estão agora na escola pública também. Então, negligenciar com essa educação agora é negligenciar também com o futuro de todo o município, de todo o estado, daqueles que vão cuidar de nós, inclusive, né? Então, precisamos entender que trabalhamos em duas frentes. A frente imediata, que é o ano letivo, e a frente de construir um futuro melhor para a sociedade. Tudo isso, note que dimensão macro que eu falei agora, pode sim começar por um sistema de avaliação claro que faça aferição na qualidade. E com isso, o SAEI está aí sendo ofertado à rede, já em uso na rede, para que possamos, o município de Ibirataia, conseguir esse padrão de qualidade mais aproximado com as matrizes de referência utilizadas pelo Ministério da Educação, ok? Espero ter sido claro desses dois vídeos, um no aspecto geral, um no aspecto mais instrumental, e que nós possamos avançar nesse trabalho belíssimo que está sendo realizado no município de Ibirataia. Beijo forte, estamos juntos, até a próxima.